Fala galera, tudo bem com você concurseiro, tudo bem com você concurseira? Eu sou o professor Neymar Pena, professor de Física aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E nós estamos aqui para apresentar para você o nosso projeto Missão Antecipada, do qual você não vai ficar de fora. Sabe por quê, pessoal? Porque o projeto Missão Antecipada é voltado para você que vai prestar o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Há um pré-edital com muitas vagas e agora chegou a sua hora. A hora de você ser aprovado, a hora de você ser aprovada, imperdível. Você com certeza não vai ficar de fora, pessoal. No último concurso, nós gabaritamos aqui com os nossos alunos e alunas a prova de física aí do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. E olha, baixe o PDF desta nossa aula, o link está aqui na descrição do nosso canal no YouTube, e aí baixe o PDF da nossa aula, ok? Lembrando que por apenas R$ 319 você adquire o nosso curso completo para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. O nosso curso, ele apresenta para você videoaulas com teoria e exercícios, além de simulados e apostilas em PDF. Apostilas super direcionadas, sempre cobrindo ali todos os itens do seu edital. Aqui está o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da Loja do Concurseiro. Você pode entrar em contato, mas também fica ligado no nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br, pois sempre, tanto no nosso site quanto pelo WhatsApp, condições aí muitas vezes imperdíveis para você não ficar de fora dessa preparação rumo à sua aprovação no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Curso online, ok? Toda uma plataforma à sua disposição, concurseiro e concurseira. E na aula de hoje vou falar um pouco deste assunto que foi muito importante aí para o último concurso, a parte de eletrodinâmica. A eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda as cargas elétricas em movimento. E aí, o primeiro conceito, pessoal, é o de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é exatamente o movimento ordenado de elétrons. Ok? Movimento ordenado de elétrons. Ressaltamos aqui para você que isto aqui é uma convenção, porque, na verdade, sabe-se que o movimento dos elétrons, concurseiros, ele é o quê? Ele é caótico, ele é desordenado, tá bom? Mas a maioria dos livros conceituam desse modo, é o movimento ordenado de partículas elétricas em um condutor. E aqui você tem a representação de um condutor cilíndrico e, no caso, aqui na seção reta do condutor, podemos representar para você, olha só, o fluxo de elétrons através da seção reta, da seção transversal aqui do nosso condutor. Lembra que vai passar uma determinada carga num intervalo de tempo que a gente chama de ΔT, tá ok? Então, corrente elétrica é o movimento. Esse movimento, a maioria dos livros vai apresentar para você como sendo um movimento ordenado de elétrons, correto? Mas saiba que este movimento ele não é ordenado, ele é caótico, ele é um movimento totalmente desordenado. Então aqui nós temos, do ponto de vista da física, uma convenção, correto? Convencionou-se considerar que pela seção reta do condutor, o movimento ele é o quê? Ordenado. E quem vai, obviamente, ordenar esse movimento dos elétrons ao longo ali do condutor, pessoal, é exatamente um item do circuito elétrico, que é o gerador.
tá bom? Então a gente vai aqui detalhando para você, fica ligado, olha só, corrente elétrica. A intensidade de corrente é uma grandeza escalar, tá bom? A corrente elétrica é uma grandeza escalar. A última banca do nosso concurso foi o Instituto OCP. Essa banca ela trabalha a questão das grandezas escalares e vetoriais. Então anote aí no seu caderno, nas suas anotações, esta observação sobre a corrente elétrica. Ela é uma grandeza escalar, que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Então aqui observe que a definição de corrente elétrica é carga pelo tempo. Onde esta carga da eletrostática, que também é um item muito importante dentro da parte de física do teu edital, é dado pela seguinte fórmula. A quantidade de carga é o número de elétrons multiplicada pela carga elementar. Observação, o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional, é o sentido que contrário ao movimento dos elétrons. Mas, em se tratando da banca, por todas as bancas, né, pessoal, que elaboram essas provas de concursos, carreiras policiais, carreiras militares, ambas as bancas não têm apresentado uma surpresa no sentido de cobrar esta observação, mas fica ligado e anota aí no seu caderno. Olha só, aqui a gente detalha tudo para você, concurseiro e concurseira. Você tem que ir à corrente elétrica, cuja unidade é o ampere. O número de elétrons, o E é a carga elementar. Isto aqui a questão geralmente fornece para você, mas se não fornecer, o valor de carga elementar é exatamente este aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá bom? Unidade é coulomb. Carga elementar coulomb, quantidade de carga também em coulomb e variação de tempo em segundos. Tá bom? Sistema internacional, variação de tempo, unidade de tempo é exatamente os segundos. Tá bom? Mas, turma, avançando, olha, os tipos de corrente. Nós temos dois tipos de corrente a destacar aqui para você, concurseiro e concurseira. É a corrente contínua e a corrente alternada, pessoal. A corrente contínua, a intensidade média da corrente elétrica em qualquer intervalo de tempo, a intensidade média da corrente elétrica em qualquer intervalo de tempo é a mesma. E aqui nós temos a representação. Temos aqui uma reta paralela ao eixo X, que é o eixo do tempo. E está aqui, pessoal, está aqui, olha. Essa reta, ela representa exatamente a corrente contínua, tá bom? Vamos lá. Essa corrente pode ser, por exemplo, 10 amperes. 10 amperes de corrente. No instante de tempo, igual a 20 segundos, por exemplo. Aí você encontra, de repente, uma questão que pede a carga elétrica. Bem, é uma propriedade. É uma propriedade. Lembra que a tua prova ela tem conceitos, propriedades e aplicações. Sempre. Conceito, propriedade e aplicação. E aqui você tem uma propriedade que é a propriedade gráfica da área. Se você calcular a área desta figura, que é um retângulo, ligando aqui os pontos aqui, essa parte tracejada, você tem um retângulo aqui, pessoal. Olha, essa área ela é numericamente igual à quantidade de carga que atravessa ali a seção desse condutor aí nesse instante de tempo. Até mesmo porque você tem a base, que é o tempo, que é 20 segundos, e a altura, que seria aqui a intensidade, o valor da corrente elétrica, 10. Então, esta área, que é numericamente igual à carga elétrica, você teria aqui o que, pessoal? Olha só, 200, qual é a unidade de carga? Coulomb. 200 coulombs de carga elétrica. Isto também, conceitos, propriedades e aplicações são muito importantes
para as provas do Corpo de Bombeiro Militar por todo o Brasil. Bem, em específico, quem são os itens do circuito elétrico que apresentam este tipo de corrente contínua? Pilhas e baterias. Pilhas e baterias. Então, geralmente, as pilhas e baterias nos circuitos elétricos se comportam como geradores elétricos, tá bom? Gerador é todo dispositivo que ele vai fornecer a energia para que o elétron ele descreva aquele movimento que abordamos aqui no início da nossa aula, pessoal. E aí, olha só, aqui nós temos a corrente alternada, muda periodicamente de intensidade e sentido. E o exemplo são as tomadas residenciais. Mas para ser cobrado isto no teu edital, o edital ele tem que especificar os tipos de corrente. Se ele não especificar, o que vai acontecer? É muito comum que ele trabalhe com a corrente contínua. Beleza? Então, olha só, tipos de corrente, turma, corrente contínua, corrente alternada. E agora a diferença de potencial. A diferença de potencial, DDP, é a responsável pelo fluxo, olha, ordenado de cargas elétricas. Então, do ponto de vista da física, de modo simples e objetivo, se você fizesse uma pergunta aí para mim, professor, pare a aula aí, conceitue para a gente, explique de modo simples e objetivo o que é a DDP, concurseiro e concurseira, que vai passar. Olha só, DDP é a energia que alimenta o movimento dos elétrons. Pronto. Simples e objetivo para você. DDP, turma, é exatamente a energia que vai alimentar o movimento dos elétrons. E aqui nós temos, olha, como eu falei anteriormente, lembra? Olha aqui. Tá aqui, pessoal. Pilhas e baterias. Geralmente as pilhas e baterias, turma, elas são o quê? No circuito elétrico, elas funcionam como geradores elétricos. Então, elas fornecem energia, não é verdade? Para os elétrons, para que o elétron ele descreva aqui o seu movimento, tá? E que tenhamos aqui, obviamente, a corrente elétrica circulando dentro do circuito elétrico. Então, diferença de potencial. Além desses nomes, professor, além desse nome aqui, diferença de potencial, eu posso encontrar isto com outros nomes? Sim, turma. Olha só. Diferença de potencial. É muito comum também as provas apresentarem para você tensão elétrica. Tensão elétrica, turma, e também voltagem, tá bom? Vem com estes nomes aí. Diferença de potencial, na ausência da diferença de potencial, tensão elétrica, na ausência, voltagem. Beleza? A representação da diferença de potencial é exatamente a letra U, tá bom? De DDP. Beleza, vamos seguindo aqui. Potência elétrica. Bem, do ponto de vista da física de modo simples e objetivo, anote. Potência elétrica é a capacidade de dissipar calor. É, professor? Sim. Filhão, que vai passar? Concurseiro e concurseira, olha só. Você tem uma lâmpada cuja potência elétrica ela é de 60 watts de potência. A lâmpada 2 tem uma potenciador de 100, tem aqui uma potenciador de 100 watts de potência. Pergunta de prova, turma. Quem é que dissipa mais energia? Quem é que consome mais energia? No caso aqui, na verdade, quem vai dissipar mais calor? Bem, quem tiver maior potência. Quem tiver, obviamente, maior potência. Então, esta lâmpada aqui, ela consome mais energia, pois a sua potência é maior. A definição de potência é a energia consumida em um intervalo de tempo, tá? Então, existe uma diferença entre a potência mecânica e a potência elétrica. A potência mecânica, turma, é a rapidez com que um determinado trabalho é realizado. E aí você vai
imaginar o seguinte aí, para a gente poder esclarecer para você esse ponto de vista aqui. Olha só. Imagine que você está numa academia. E aí, lá na academia, o seu treinador lhe diz lá, olha, você aí que vai passar no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, aumenta a rapidez com que você executa lá o movimento, dentro da academia. Bem, quando você aumenta a rapidez com que você está executando um determinado trabalho, você está aumentando a potência. Isto é a potência mecânica, está envolvido com a rapidez que um determinado trabalho é realizado. Agora, a potência elétrica não. Anote aí no seu caderno, olha só. Potência elétrica, 2 pontos. É a capacidade de dissipar calor. Vou repetir, pessoal. É a capacidade de dissipar calor. Turma, potência 1, 60 watts. Da lâmpada 1. Potência 2, 100 watts. Quem é que dissipa mais energia? Quem tiver maior potência. Beleza? Guarda essa dica. Unidade no SI, potência é watts. Energia é o joule. E o ΔT, variação de tempo, que a gente já sabe que é dado em segundos. Tá bom? Bem, existe uma outra fórmula também, que é a da energia elétrica. A energia elétrica, ela é a potência pelo tempo. Basta que esse tempo que está dividindo, você passe para cá, concurseiro e concurseira, multiplicando, tá bom? Está dividindo? Passa multiplicando, filhão. Bora! Todo aparelho elétrico ligado a uma DDP, ou tensão elétrica ou voltagem, olha só, lembra que eu falei para vocês? Ó, diferença de potencial, tensão elétrica ou voltagem, hein, turma? É atravessado por uma corrente elétrica I. Consome uma potência elétrica P dada por π. Potência elétrica, pessoal, é o π. É o I, que é a corrente elétrica, vezes o U, que é a diferença de potencial elétrico. Tudo bem? π, potência, é igual à intensidade de corrente multiplicada pela diferença de potencial. As unidades no SI, Sistema Internacional, unidade de... Nós temos aqui a unidade da DDP é o volt. E turma, intensidade de corrente, olha lá, é o ampere. E a potência, watt. Observação 2. Para melhor compreensão da potência, observe. Quanto maior a potência de um chuveiro, maior o seu aquecimento. Quanto maior a potência de uma lâmpada incandescente, maior o seu brilho. E aí, em geral, os aparelhos elétricos têm gravados em algum lugar. Na verdade, pessoal, tem uma especificação. E olha, os equipamentos ele tem gravados em algum lugar os seus valores nominais. O que é isso, turma? Valor nominal. É quando o equipamento do circuito elétrico ele apresenta, por exemplo, uma especificação para a potência e aqui você tem, ó, valor nominal. Vamos supor que um ferro elétrico ele tem aqui, ó, dissipa 1000 watts em uma fonte de tensão, se ligado a uma fonte de tensão de 110 volts. Então, toda vez que você vê a denominação potência, diferença de potencial, você está diante do valor nominal. Beleza, pessoal? Olha só, vamos lá. Ou seja, a DDP, a qual devem ser ligados, e a correspondente potência elétrica consumida quando em funcionamento. Então, suponha lá um ferro elétrico, se ligado a uma fonte de tensão de 110 volts, ele vai dissipar uma potência de 1000 watts. Isto aqui é exatamente o valor nominal. É importante. E aí, pessoal, prosseguindo, como eu falei para você, a energia elétrica é a potência multiplicada pelo tempo.
aqui no SI, watt por segundo, porque, observe, a unidade de potência é watts, a unidade de tempo é o segundo. Então, como você tem aqui, ó, que a energia é a potência multiplicada pelo ΔT, você vai ter aqui o watt, que é a unidade de potência, multiplicado por segundo, que vai ser a unidade de tempo. É muito comum também as provas de concursos apresentarem a unidade quilowatt-hora. 1 kW são 1000 watts. E uma hora, você sabe, tem 3.600 segundos. Então, a energia consumida, nesse caso, 1 kWh, corresponde a 3.600.000 joules de energia, ou 3,6 vezes 10 elevado a sexta, se eventualmente você quiser representar este valor em notação científica. Mas se liga no seguinte, olha lá, na observação 3, para o cálculo do custo do consumo, é necessário ter a energia consumida e multiplicar pelo valor do custo do quilowatt-hora, como a definição abaixo. Então, de repente, você tem o custo, vamos supor, da energia elétrica. 1 kWh custa 85 centavos. E aí você vai ter que calcular essa energia toda consumida e multiplicar pelo custo, obviamente, de cada quilowatt-hora, que hipoteticamente nós estamos aqui abordando, que é 85 centavos. É importante também destacarmos os efeitos da corrente elétrica, pessoal. Olha, você tem aqui o efeito magnético. O efeito magnético tem a ver com a experiência de Hans Christian Ørsted, lá do eletromagnetismo, tá bom? E a corrente elétrica, o que diz? O que é o efeito magnético da corrente? Que quando você tem a corrente circulando, olha, o que vai acontecer? A criação de um campo magnético em torno de um fio condutor, certo? Além do efeito magnético, você tem aqui o efeito Joule, que é muito comum. Por exemplo, a banca OCP e o Instituto OCP, eles costumam fazer essa abordagem em cima deste efeito aqui, e nós veremos aqui na resolução de questões. O que é, professor, esse efeito Joule? Tem a lei de Joule, que é da termodinâmica, e o efeito Joule, tá bom, pessoal? O primeiro passo é você saber diferenciar a lei de Joule e o efeito Joule para poder chegar à conclusão ali correta nas questões. Fechou? Então, olha só. Aquecimento de um condutor devido à colisão de elétrons livres com os átomos desse condutor. Na verdade, pessoal, de modo simples e objetivo, você vai ter aqui uma resistência elétrica. Um circuito elétrico simples, tá bom? Aqui nós temos a corrente, aqui nós temos uma resistência, aqui nós temos o izinho, que representa a corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica passar aqui pela resistência, vai haver uma conversão de energia elétrica em térmica. Este é o efeito Joule. É a conversão de energia elétrica em energia térmica. Energia, pessoal, sob a forma de calor, tá bom? E aí, efeito Joule é o aquecimento de um circuito elétrico através da passagem de corrente elétrica, o que resulta na conversão que vai resultar. Qual é o resultado, turma? É a conversão de energia elétrica em energia térmica, sob a forma de calor. O efeito luminoso, emissão de luz em gás ionizado. Além desses efeitos aqui, turma, nós temos outros efeitos. O efeito fisiológico, por exemplo, de todos esses valores aqui, o que mais cai em provas de concursos militares é exatamente essa faixa aqui, que vai do 20 mA até os 100 mA, que causa convulsões e parada cardiorrespiratória. Então, obviamente que a questão, quando o examinador ele propõe a questão para você,
ele vai abordar a situação da pele, porque a pele seca, ela tem uma resistência muito mais alta, é em torno de 500 kΩ de resistência elétrica. Mas a pele molhada, ela tem uma resistência muito menor. Ela tem uma resistência de 1 kΩ ou 1000 ohms, só a título de curiosidade, a título de informação. E aí, obviamente que as questões elas fazem essa comparação, te dá uma tabela de valores e aí você tem, por exemplo, que efetuar as contas. Neste caso aqui, a gente vai ver a primeira lei de Ohm, que diz que a DDP é o produto entre a corrente elétrica multiplicado, é o produto da resistência elétrica, perdão, multiplicado pela intensidade de corrente. Vamos supor aqui, pessoal, que lembra que eu falei para você que a pele seca, ela tem uma resistência, que a pele molhada tem outra resistência? Olha só, pele molhada, resistência da pele molhada, 1 kΩ. Então vamos ver qual é a faixa de diferença de potencial, qual é a faixa de fonte de tensão que vai causar aqui convulsões ou paradas cardiorrespiratórias. Observa aqui, o U é igual a R vezes o I, que é a primeira lei de Ohm, que já vamos fazer aqui a abordagem da primeira lei de Ohm para você que vai passar. Olha lá. Veja bem, o U, se você observar aqui, vai ser o R, e o R, porque você vai ter um U mínimo. A resistência é de 1 kΩ, que corresponde a 1000 ohms. 10 a terceira, tá? Isto aqui, 1 kΩ, equivale a 10 elevado à terceira ohm. Unidade de resistência elétrica. Resistência elétrica que a gente já vai falar aqui para você. Olha lá. A intensidade de corrente, a mínima é de 20 miliamperes, mas não pode ficar em mili, né, pessoal? A gente coloca aqui o 10 elevado à terceira. Perdão, 10 elevado a menos 3, porque aí você tem agora a unidade em amperes. Você tirou de miliamperes, passou para amperes. E aí, se você observar, olha só. Corto 10 a terceira com 10 a menos 3, sobra o quê? 20 volts. Ah, professor, peraí, calma. Eu tenho uma pilha no circuito elétrico de 12 volts. Pode pegar choque? Não. Aqui a energia, no caso aqui a DDP mínima, para você pegar o choque é exatamente de 20 volts. Tem que estar submetido a essa faixa de tensão. Professor, e se fosse, por exemplo, aqui, né, a situação da corrente de 100 miliamperes? Vamos ver. DDP máxima igual a R. No caso aqui, a resistência, a gente está adotando a da pele seca, 10 a terceira. E aqui, né, pessoal, a corrente elétrica no valor de 100 miliamperes. Como é que faz? Pega o valor que está lá, o miliampere é a mesma coisa que 10 a menos 3. Vamos cortar aqui, pessoal, olha só. Ó, 10 a terceira com 10 a menos 3, observe que você tem 100 volts. Essa é a diferença de potencial. Então, esteja informado, esteja informada de que quando você, vamos supor, você vai resolver lá uma questão que o examinador propõe no concurso público, e aí ele cita essa faixa aqui que causa convulsões e paradas cardiorrespiratórias. Você já está ciente de que a fonte de tensão ela vai de 20 volts até 100 volts aqui para provocar esse efeito fisiológico da corrente elétrica. Aí tem o efeito químico, geralmente mais ali na química, na parte de eletrólise. Ó, eletrólise de uma solução iônica ocasionando o movimento de íons positivos e negativos. Tá bom? E aqui agora nós temos as propriedades elétricas dos materiais. Basicamente, resistividade, olha só, resistividade e condutividade. Uma é o inverso da outra. Todo material apresenta a resistência elétrica, que é a dificuldade em conduzir a movimentação de cargas.
Uns têm sua resistência alta e outros baixa. Para diferenciarmos melhor essas condições, denomina-se as seguintes características: a resistividade e a condutividade. Pessoal, olha só, condutividade, resistividade, propriedade dos materiais. A resistividade vem a ser a dificuldade na movimentação de cargas impostas pelo tipo de material e, obviamente, da condição térmica deste. E o seu inverso denomina-se condutividade. Ou seja, quanto menor for a resistividade de um material, maior será a condutividade. Para isso, vale a seguinte relação, que a resistividade ela é o inverso da condutividade. E a condutividade é o inverso da resistividade. Mas este item, apesar de estar presente no último concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, ele não foi cobrado, tá bom? Mas lembra que eu falei para você, conceitos, propriedades e aplicações. Isso daqui são exatamente as propriedades elétricas dos materiais, então guarda essa informação para você, de que a resistividade aqui, ó, ela é o inverso da condutibilidade. A resistência elétrica, que é a característica do resistor, é a característica que todo material possui em dificultar a passagem de corrente elétrica. O resistor elétrico é todo condutor que transforma energia elétrica, olha, exclusivamente em energia térmica quando atravessado por corrente elétrica. Fenômeno este conhecido como efeito Joule, que é um aquecimento do circuito elétrico. Toda vez, pessoal, lembra que eu falei para você, olha aqui, o circuito elétrico simples. Vou representar aqui uma resistência elétrica, tá bom? Então, toda vez que na resistência a resistência for atravessada por corrente elétrica, você vai ter o efeito Joule. Exemplo, ferro de passar roupas, lâmpadas incandescentes, a chapinha, né? Olha só, as meninas aí, as mulheres utilizam bastante a chapinha de cabelo e etc. Tá bom, pessoal? E prosseguindo, você tem aqui em circuitos elétricos um resistor de resistência elétrica R, ele pode ser representado por símbolos. Um desses símbolos são esses tracinhos aqui para cima e para baixo. E aqui nós temos a resistência, ou também pode estar esse retângulozinho aqui e um R em cima desse retângulo, tá bom, pessoal? As unidades no sistema internacional são as seguintes. Para a resistência elétrica, você tem o ohm, cujo símbolo é este aqui, ó. Para a diferença de potencial, você tem o V, de volt. O físico que estudou este item aqui chama-se Alessandro Volta. E aí, em sua homenagem, colocou-se aqui o volt. Tirou-se o A ali do nome dele e colocou volt. E o I é a corrente elétrica que é em ampere. Tá bom? Como é que essas três grandezas elas se relacionam? Através da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz que o U é igual ao R multiplicado pelo I. E até mesmo para você ter essa resistência constante, caracterizando o que as bancas cobram como resistor ôhmico, você tem isso aqui, ó, o U dividido por I. Como você está vendo aqui, ó, U dividido por I1, o 1 sobre I1, o 2 sobre I2. Isso aqui sendo constante, nós temos isto aqui, turma. O resistor ôhmico. Bancas que adoram fazer isso daqui. A OCP, Instituto AOCP, além disso, a Sebrasp aí nos concursos da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tá bom? Elas fazem essa abordagem que é importante para você saber diferenciar o resistor ôhmico do resistor não ôhmico, tá bom?
Condutores que mantêm a sua resistência constante, olha só, resistência constante, são chamados de resistores ômicos. E aqueles condutores que têm a sua resistência variável, eles são chamados de resistores o quê, pessoal? Não ômicos. Não ômicos. Bem, se a banca do teu concurso, você que vai passar, pessoal, olha só, se a banca do teu concurso for a OCP ou Instituto AOCP, você vai precisar saber diferenciar tanto o resistor ômico quanto o resistor não ômico, porque ela trabalha com as duas possibilidades. No histórico de questões das bancas, você pode observar que elas fazem, a banca Instituto AOCP e a OCP, elas fazem a abordagem desse item que diferencia o resistor ômico do resistor não ômico. Nós temos também a segunda lei de Ohm. Acabamos de ver a resistividade. Bem, a primeira lei de Ohm, o U é igual ao R multiplicado pelo I. E a segunda lei de Ohm é a da resistência, que é a resistividade, o coeficiente de resistividade aqui, ó, resistividade elétrica, depende do material. O L, que é o comprimento do fio condutor, e o A, que é a área transversal sempre em metros quadrados. Pode ser que esteja em outra unidade, mas aqui é muito importante tomar cuidado com as unidades. A unidade de área e a unidade, obviamente, que dá resistência elétrica. Perdão, da resistividade elétrica, que é o Ohm vezes o metro, tá bom? Então, resistência é o Rho, que é o nome dessa letra aqui, o Rho, o L sobre o A, que é a área da seção do fio condutor. Tá aqui. Segunda lei de Ohm. E aqui, pessoal, a primeira lei de Ohm. Esquematizando aqui para você. Primeira lei. Olha lá, turma. Segunda lei, pessoal. É isso aí. É isso aí. Então, anote tanto a primeira lei quanto a segunda lei, porque elas são muito importantes para a nossa jornada aí dentro da disciplina física, assunto eletricidade, particularmente a eletrodinâmica. Bem, agora nós temos aqui a associação dos resistores. Na eletrodinâmica, os resistores eles podem apresentar-se de três modos. Podem apresentar-se associados em série. E aí, obviamente, que você vai encontrar aqui, você vai encontrar o resistor equivalente. Vamos supor que aqui é 10 ohm, 5 ohm, 15 ohm de resistência. O resistor equivalente é sempre um resistor em série que representa todas as outras resistências. Então, observe que aqui, pelo fato de estar em série, a resistência equivalente vai ser essa aqui, galera, olha lá. Basta somar as resistências. Você tem 10, você tem aqui, olha lá, os 5, e aí depois você vai somar com 15, pessoal. E aí ficou fácil para você. Na verdade, não é que é fácil, turma, é você que é inteligente e vai passar nesse concurso aí, pessoal. Bora para cima. Olha lá, 10 mais 5, 15. Opa! 15 mais 15, 30. É isso aí, filhão. Esse é o valor da resistência aqui equivalente. Então, olha só, 30 ohm. E aí, neste caso, você vai representar o resistor equivalente desse modo. Olha só. Pessoal, aqui, 30 ohm é o valor da resistência equivalente. Então, você pode perguntar assim, professor, então, toda vez que os resistores estiverem associados em série, eu posso fazer a resistência equivalente somando as resistências? Sim. E lembra também, pessoal, que
todos os resistores associados em série, eles são percorridos, turma, pela mesma corrente elétrica, tá bom? Então, todos eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Aqui, você já tem a associação em paralelo. A associação em paralelo, o caso particular, que geralmente é cobrado pelas bancas, é exatamente o de duas resistências aqui. Então, você tem aqui, vamos supor, uma resistência de 20 e aqui, turma, uma resistência de 30, pessoal. Basta que agora, já que você tem duas resistências e eles estão associados em paralelo, que você calcule o resistor equivalente como sendo o produto entre essas resistências dividido, turma, pela soma. Olha só, pessoal, o produto pela soma. Professor, como é que eu posso calcular aqui essa resistência? Vem comigo. Vamos lá, olha só. Resistência equivalente. O R1 é 20. O R2 é igual a 30. Produto entre as duas resistências dividido pela soma, que é quanto? 20 mais 30. Aqui deu 600 e aqui, turma, nós temos o valor 50. Podemos simplificar um zero do numerador com um zero do denominador. 60 dividido por 5 vai ser igual a 12. 12 ohm. Tá bom? Bem, este caso, para a associação em paralelo, duas resistências associadas em paralelo, é o caso que mais cai. Porém, no nosso curso completo, você vai dispor aqui também para o caso dos 3 resistores. Mas, lembro você que esse aqui também é muito cobrado. E aí, se liga nessa dica aqui, que é o produto entre as resistências dividido pela soma delas. Beleza, pessoal? E aí, prosseguindo, observe que você tem a associação mista, que é uma associação na qual você tem aqui, ó, resistores associados tanto em série quanto em paralelo. E aí nós podemos fazer esta representação aqui nos circuitos elétricos. Professor, como é o nome desses pontos A e B que o senhor coloca aqui no circuito elétrico, na representação dele? Pessoal, A e B são os terminais do circuito elétrico. Em outras palavras, aqui são, nesta situação, são as extremidades, o início e o fim ali do circuito elétrico. Aqui, nós temos a resistência 1, 12 ohm, tá bom? 12. Aliás, eu vou até colocar aqui um outro valor. Vamos colocar aqui 15 ohm. Aqui eu vou colocar para você professor, resistências iguais. O que eu faço quando eu tenho resistências iguais? Primeiro, você tem que reconhecer que tipo de associação é esse. Você tem uma associação mista. Por quê? Porque se a corrente elétrica passar aqui nesta resistência, aqui tem um nó, que é o encontro de 3 ou mais caminhos. Aqui tem um caminho, aqui tem outro caminho, aqui tem outro caminho. Ela está chegando e vai sair aqui 2 outros valores de corrente elétrica. Mas, turma, olha lá, observe o seguinte aqui. Toda vez que você tiver uma associação mista, você vai começar simplificando o circuito elétrico pela associação, a partir da associação em paralelo, pessoal. E olha só como é que a gente resolve quando temos 2 resistores que apresentam o mesmo valor de resistência, turma. Olha lá, pessoal, a resistência equivalente é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. É o valor da resistência dividido pelo número de resistores
A banca Instituto AOCP e a AOCP, elas fazem esta abordagem aqui em concursos que envolvem aí a física, não fica de fora, guarda essa informação, tá bom? Então olha lá, 60, esta resistência equivalente 1, ela vai ser 60 dividido por 2. E neste caso, turma, a resistência equivalente 1 é de 30 ohm. 30 ohm é o valor desta resistência. Professor, então qual é a nova representação do circuito elétrico? Você tem aqui um de 15 ohm e você tem agora o resistor aqui equivalente desses dois é um de 30 ohm. E agora você tem uma associação em série. Lembra que esse aqui foi o teu primeiro passo. E aqui, enumerando, este aqui é o teu segundo passo. E agora, pessoal, basta que você efetue a soma dos dois valores. Então, vamos lá. 15 mais 30. Só isso, turma. Olha só. 15 mais 30, 45 ohm. Este é o valor da resistência equivalente desta associação mista. Então, olha só, você está diante de uma associação mista, resolva primeiramente a associação em paralelo. Bem, como é, pessoal, que isto pode ser cobrado na prova, em prova, nos teus concursos, no concurso aí do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, você que vai fazer essa prova, você que vai passar, pessoal, você que já está aqui estudando antecipadamente, bora para cima, essa vaga é tua, não fica de fora, filhão, não fica de fora, bora para cima, olha lá a primeira questão aí, olha. Instituto AOCP. Os disjuntores são dispositivos que têm como função principal a proteção do circuito elétrico contra sobrecargas de corrente elétrica. A amperagem é o valor máximo, olha só. Amperagem é o valor máximo de intensidade de corrente que um disjuntor permite passar sem desarmar, interrompendo a corrente do circuito. Para que um eletricista instale um chuveiro de potência, então ele está fornecendo aqui para a gente as seguintes informações. Se liga, potência, você vai anotar aqui o valor, 5.500 watts de potência, na rede elétrica de uma resistência cuja a diferença de potencial é de 110 volts. Determine qual dentre as seguintes opções é a amperagem mais indicada. Lembra que um equipamento do circuito elétrico que consome energia, eu posso relacionar aqui da seguinte maneira. A potência UI vezes o U, turma. Sendo que o I é a intensidade de corrente elétrica. Bem, 5.500 vai ser igual ao I que a gente não sabe, vamos descobrir, e a intensidade aqui, o valor da diferença de potencial, 110 volts. Olha só. Simplifique este zero com este zero e aqui a intensidade de corrente é 550 dividido por 11. E é possível simplificar o 550 por 11. No caso aqui, você pode colocar 55 vezes 10 dividido por 11. E 55 dividido por 11 é igual a 5. 5 vezes 10, 10. Ou 10 vezes 5. 5 vezes 10 ou 10 vezes 5 é igual a 50 amperes. Só que neste caso, observe, se você colocar um de 40, um disjuntor de 40 para a proteção do circuito elétrico, ele não é indicado. Porque esse equipamento aqui, esse chuveiro, ele vai consumindo essa potência ligado nessa fonte de tensão, ele vai ser percorrido por uma corrente de 50 amperes. Então,
a amperagem mais indicada é a de 60 amperes. Porque só ele já vai consumir 50, de 40 não vai suportar a utilização desse chuveiro aqui neste circuito elétrico. Então, marque a alternativa correta, a letra B de bombeiro, para a nossa primeira questão. Então, é assim que você pode relacionar. Lembra que em uma questão de física, você deve anotar todos os dados possíveis. Você deve extrair os dados da questão, anotar aí no seu rascunho, para que você possa relacionar esses dados com a fórmula correta, que te permita aí resolver, vai permitir você resolver a questão proposta. Beleza? Olha a segunda questão, com o intuito de verificar quanto fio isolado resta em uma bobina. Uma pessoa mede a resistência total do fio, encontrando o valor de 5 ohm. Bem, você conhece a segunda lei de Ohm, que é a resistência elétrica, é o Rho, o L sobre o A. E aí, quando ele mediu isto aqui, turma, olha só, o Rho, o L sobre o A, ele diz, uma pessoa, com o intuito de verificar quanto fio isolado resta uma bobina, uma pessoa mede a resistência total do fio. A resistência total está para o L total, e aqui é 5. Ele achou 5 ohm. A pessoa corta, então, um comprimento de 100 centímetros e mede sua resistência como sendo 0,25. Então, observe. O segundo passo é a resistência, aplicando a segunda lei de Ohm, ela foi de 0,25. 0,25. Isso aqui é o Rho, o L foi 100 centímetros e o A. Então, é possível você achar uma relação entre o Rho e o A da seguinte maneira. Observe. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Este 0,25. Aí você tem o Rho, o L que é 100 e o A aqui. Bem, é possível você pegar este 100 aqui, turma, que está multiplicando aqui, você vai passar aqui dividindo, mas quando ele vier dividindo, ele vai multiplicar o 4. Então, a nossa relação entre o Rho e o A vai ser 1 sobre 400. Ó, relação entre o Rho e o A vai ser 1 sobre 400. Você vai pegar esse valor e vai substituir bem aqui, ó. Vai substituir bem aqui. Quando você substituir esse valor aqui, nós temos que o L, no caso o Rho sobre o A, como você está vendo, é 1 sobre o 400 aqui, ó, multiplicado pelo L igual a 5. Professor, mas lembra que as respostas elas aparecem em milímetro, metro e centímetros. Eu deixei logo em centímetros para ver se nós iríamos achar aqui a resposta em centímetros também. Então, você pode observar que esse L vai dar 2.000 centímetros. E 2.000 centímetros, que corresponde ao comprimento total do condutor, está aqui na alternativa correta, letra E, de pelotão eco. Letra E de pelotão eco. Basta que você faça a relação utilizando a segunda lei de Ohm por 2 vezes. Beleza, pessoal? Então, segunda questão resolvida com sucesso. Alternativa correta, letra E de pelotão eco. Pessoal, agora vamos aqui para a nossa terceira questão. Um filamento de tungstênio no interior da lâmpada é aquecido com a passagem de corrente elétrica, tornando-se incandescente e emitindo luz, sendo que um resistor em um chuveiro elétrico, olha só, aquece a água que o envolve. Esses são exemplos de um fenômeno conhecido como efeito Coulomb. Está fora. Observe que ele cita que é o aquecimento da água. Um filamento de tungstênio no interior de uma lâmpada é aquecido com a passagem
de corrente elétrica. Qual é o nome desse efeito, pessoal? Efeito Joule. Tá? Efeito Joule, conforme nós vimos aqui na nossa teoria que estudamos aqui na nossa aula. Então, marque a alternativa correta, a letra B de bombeiro, para a nossa terceira questão, tá bom? Então, bem direto essa questão, tranquila, você não pode errar uma questão dessa. E aí, no concurso aqui para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, no último concurso caiu esta questão. E você pode, ao adquirir o nosso material aqui, completo da loja do concurseiro, você pode observar que treinamos bastante aqui a questão dos circuitos elétricos. E aí, quando caiu, obviamente que os nossos alunos tiveram uma tranquilidade para poder resolver a questão. Beleza? Então, olha só, para o circuito mostrado a seguir, qual é a corrente elétrica aí? Através do resistor de 2 ohms. Bem, como ele quer a corrente através dessa resistência aqui de 2 ohms, primeiro, eu tenho que achar o resistor equivalente entre esses dois aqui, porque eles estão associados em paralelo. Lembra que eu te falei que as bancas elas costumam cobrar as associações mistas. Então, a primeira resistência equivalente aqui é essa aqui. É o produto, que é, no caso, o 2 vezes o 1 dividido pela soma, que é o 2 mais 1. E aqui nós temos o 2/3 de ohm, turma. 2/3 de ohm. E aí, pessoal, é o seguinte. É o segundo passo agora da resolução da nossa questão. Bem, aqui você tem a fonte de tensão. Aqui você tem uma resistência de 1 ohm. E aqui você tem agora uma resistência de 2 terços de ohm. Então, 2/3 aqui de ohm, aqui 1 ohm. Bem, agora é possível o único trabalho que você iria ter aqui é exatamente, pessoal, essa continha aí que envolve uma fração. Porque como a fonte de tensão tem 20 volts, eu vou aplicar aqui no canto da nossa tela para você o seguinte, a primeira lei de Ohm, em que o U ele é igual a R vezes o I. E observe que a tensão é 20. A resistência tem que ser a resistência equivalente. No caso do resistor em série. E aí, a resistência equivalente aqui seria 1 mais o 2/3 multiplicado pela intensidade de corrente total que percorre o circuito elétrico. Bem, neste caso, você pode observar que aqui nós teremos 20, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5 terços, vezes o I. Professor, posso simplificar alguma coisa? Pode, pessoal, olha só. 20 por 5, 4. 3 vezes 4, achamos a intensidade de corrente elétrica, que é igual a 12 o quê? Amperes. 12 amperes. Bem, essa resistência aqui, que é a de 1, ela é percorrida pelos 12 amperes. Mas aqui não, lembra que aqui, esse 2/3, ele é do resistor equivalente entre a resistência de 1 ohm e 2 ohm. E aqui tem um nó, que é onde vai dividir a corrente. Ah, professor, mas calma, a fonte de tensão tem 20. Quanto é de tensão que alimenta aqui esse trecho do circuito elétrico? Nós temos aqui 8 volts. 8 volts alimentando aqui esse trecho do circuito elétrico, que é o da associação em paralelo entre as resistências 1 e 2 ohm. E aí você vem para o quarto passo. Como ele quer a corrente elétrica através do resistor de 2, lembra que se aqui consome 12 volts da fonte de tensão, aqui tem os outros 8 volts. Então, o U, até mesmo porque, como eles estão associados em paralelo, eles têm a mesma DDP. Eles estão submetidos à mesma DDP. É uma propriedade, pessoal, das associações em paralelo. Então, o U é igual a R vezes o I. Isto aqui, anote,
na resistência de 2 ohms. Então, o U sendo 8, o R sendo 2, a intensidade de corrente ficou fácil agora. 4 amperes. O que está na alternativa correta, a letra A de aprovado, A de aprovada. Então, primeiro passo, achar o resistor equivalente entre 2 e 1. Segundo passo, aplicar, eu representei aqui o novo circuito elétrico. E aí eu apliquei, junto com você, a primeira lei de Ohm. Achamos a corrente total que percorre o circuito elétrico, mas lembra que aqui no nó, observa, bem aqui no de 2, essa corrente Izinha ela vai ser de 4 amperes. E aqui, obviamente, nós teremos os 8 amperes. Lembra que a corrente total ela é igual a 12. E aí, aqui nesse nó elas vão se dividir e aqui vai sair exatamente os mesmos 12 amperes aí de corrente total. Então, confirmando aqui o nosso gabarito, a alternativa correta, a letra A de aprovado, A de aprovada. E vamos aqui a mais uma questão do concurso, do último concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Falhas em circuitos elétricos costumam ser a causa de acidentes que acabam provocando incêndios de pequena ou grande monta. Acionando o trabalho dos bombeiros, tais incidentes em geral ocorrem por curtos-circuitos e sobrecarga de corrente. Nesse sentido, considere o circuito a seguir com R1 igual a 6 ohm, nós temos aqui, e o R2 igual ao R3. Muito fácil, pessoal, olha só. Outra associação mista, esse tipo de associação é a cara das bancas AOCP e Instituto AOCP. Beleza? Então se liga, já fica ligado, informado que muito provavelmente, se for feita uma abordagem sobre circuitos elétricos, você vai estar ali diante de uma associação mista. E sendo as resistências iguais, o resistor equivalente é a resistência que é 2 dividido pelo número de resistores. Que neste caso você pode observar que também é 2. São 2 resistores que nós temos aqui, o R2 e o R3. E aí, a nossa resistência equivalente, ela vai ser exatamente de 1 ohm. Então, neste caso, como ele quer a corrente elétrica aí, ele quer a corrente elétrica total. É o mesmo raciocínio da questão anterior. Primeiro passo e o segundo passo. Aplicar aqui a primeira lei de Ohm, onde o U é igual ao R vezes o I, turma. E a DDP, a voltagem, olha só o nome que foi apresentado aqui, voltagem. Mas você sabe que não é só voltagem, pode ser tensão elétrica e também pode ser diferença de potencial. Você tem aqui, ó, 14 volts, a resistência tem que ser a resistência equivalente, 6. E aí, mais essa resistência equivalente aqui, 1, vai ficar no total, ó, 6 mais 1 vezes o I. Então, essa intensidade de corrente, olha, ela vai ser de 2 amperes. 2 amperes, o que está aqui na alternativa correta, também letra A de aprovado, A de aprovado. Lembra que quando você calcula esta resistência equivalente aqui, concurseira e concurseira, você vai ter uma resistência de 6 ohm e outra resistência de quanto? De 1 ohm. E o resistor equivalente entre esses dois é exatamente uma resistência de 7 ohm. Então, a intensidade de corrente total que percorre o circuito, 2 amperes, letra A de aprovado, A de aprovado. Beleza, pessoal? Confirmando aqui o nosso gabarito. E a você, concurseiro e concurseira, muito obrigado. Lembra de te adiantar aí, pessoal. Manda mensagem para o nosso WhatsApp aqui da Loja do Concurseiro. Entra no nosso site, garanta já a sua preparação, o seu curso completo e saia na frente rumo à sua aprovação no concorrido concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Valeu!